Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, hoje eu trago pra vocês a resenha de um livro que eu acho, assim, na minha modesta opinião, é um dos melhores livros da Isabel Allende. Longa Pétala de Mar. E eu já adianto pra vocês que esse livro é lindo, 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 emocionante, bem escrito. Ai, gente, ó, eu sou suspeita pra falar porque eu realmente adorei Longa Pétala de Mar, mas antes de falar dele efetivamente, quem é de casa já sabe, mas se você tá chegando aqui agora, você já deixou um like pra mim nesse vídeo? Deixa um like, gente, isso é muito importante, é assim que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante, que entrega o meu conteúdo pra outras pessoas. Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar sabendo assim que sair um vídeo novo, e caso você queira comprar Longa Pétala de Mar e outros livros que eu vou indicar aqui ao longo da resenha, eu vou deixar os links da Amazon de cada livro na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês me ajudam pra caramba toda vez que vocês usam o meu link da Amazon pra comprar qualquer coisa. E um outro aviso, quem é de casa também tá acostumado que eu gosto de fazer umas resenhas bem informativas, bem detalhadas, né? Dar uma destrinchada na história pra vocês, trazer curiosidades, outras informações, enfim. Só que, gente, Longa Pétala de Mar é o tipo de livro que eu não consigo fazer isso sem dar spoilers. Então, este vídeo contém spoilers. Eu não vou contar o final do livro, tá? O final do livro, fiquem tranquilos, eu vou deixar pra vocês, porque eu acho que vocês precisam ler por vocês mesmos, mas esse vídeo contém spoilers. Então, caso você esteja lendo ou vá ler o livro e não quer ter spoilers, salva o vídeo e volta aqui depois pra gente conversar, beleza? Então, simbora! Longa Pétala de Mar foi publicado em 2019 e, se eu não me engano, gente, ele é o 23º livro da Isabel Allende. Aqui no Brasil, ele é publicado pela Bertrand Brasil, um selo do grupo editorial Record, com tradução da Ivone Benedetti. E ele é um romance histórico. O que significa isso? Significa que ele mistura ficção com momentos históricos, né? Fatos, personagens que existiram na vida real. E a Isabel Allende faz isso como ninguém. A história do livro se passa num período de 56 anos, de 1938 até 1994, e em 4 países diferentes: na Espanha, na França, no Chile e na Venezuela. E ele é dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Guerra e Êxodo, e ela começa em 1938 na Espanha, mais especificamente ali em Barcelona, na região da Catalunha, em meio à Guerra Civil Espanhola. Eu vou fazer aqui uma breve e bem simplificada explicação sobre o que foi a Guerra Civil Espanhola, tá, gente? Tem muitas pessoas que não sabem direito, já ouviram falar ou não conhecem a Guerra Civil Espanhola, então eu vou dar, assim, resuminho. A Guerra Civil Espanhola, como o nome diz, foi uma guerra civil entre nacionalistas e republicanos que durou de 1936 a 1939. E o que aconteceu? Qual foi o estopim para a Guerra Civil Espanhola? Ela começou quando, em 1936, uma coalizão de partidos de esquerda venceu as eleições parlamentares. Os partidos de direita, principalmente os de extrema direita, junto com a Igreja e o Exército, já tinham avisado que eles não iriam aceitar o resultado dessas eleições. Eles tentaram dar um golpe, não conseguiram, e o povo pegou em armas para se revoltar com essa ala da direita que tentou tomar o poder. Começou assim uma guerra civil entre os nacionalistas, que era o pessoal da direita, os ultraconservadores, os católicos, e os republicanos, que eram em sua maioria as pessoas de esquerda, estudantes, trabalhadores, mas nem todos eram necessariamente de esquerda. Tinham muitos republicanos que não concordavam com o fato da direita querer tomar o poder. A direita tinha como representante, como cabeça, Francisco Franco. Foi uma guerra sangrenta que durou 3 anos e teve mais de 1 milhão de mortos. Os republicanos perderam essa guerra, ou seja, os nacionalistas tomaram o poder, e assim começou a ditadura de Francisco Franco na Espanha, ditadura essa que durou 36 anos. Eu acho que aqui no Brasil a maior referência que a gente tem da Guerra Civil Espanhola é o quadro do Pablo Picasso, Guernica, que retrata o bombardeio na cidade de mesmo nome. Muita gente não conhece a Guerra Civil Espanhola, não sabe os detalhes, mas já ouviu falar do Guernica, já viu uma foto, algo do tipo. Então Guernica pra gente é uma grande referência. E na verdade, gente, a Guerra Civil Espanhola, ela serviu aí como um ensaio, ela foi quase como uma pré-Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o Franco era apoiado pelo Hitler e pelo Mussolini, que disponibilizaram para o Franco aviões, armas, tanques, munições e principalmente pessoas especializadas em manipular esse tipo de máquina. Então eles fizeram ali um ensaio, eles treinaram para a Segunda Guerra com a Guerra Civil Espanhola. E é nesse ambiente que a gente vai conhecer Víctor Dalmau, um estudante de medicina que já tinha feito ali os 3 primeiros anos de medicina e foi enviado para o fronte. Como ele não era efetivamente um médico, ele foi mandado como paramédico, né? Alguém ali para auxiliar os médicos principais no fronte da Guerra Civil Espanhola. E o Víctor vai ganhar uma fama quando ele salvar um menino de 15 ou 16 anos de uma forma bem inusitada. Retirou cuidadosamente os trapos e verificou assombrado que o ferimento estava aberto e tão limpo como se tivesse sido pintado no peito. Não conseguiu entender como o impacto tinha destroçado as costelas e partido o externo sem pulverizar o coração.
Nos quase 3 anos de prática na Guerra Civil Espanhola, primeiro nos frontes de Madrid e Teruel, depois no hospital de evacuação em Manresa, Víctor Dalmau acreditava ter visto de tudo e estar imunizado contra o sofrimento alheio, mas nunca tinha visto um coração vivo. Fascinado, presenciou os últimos batimentos, cada vez mais lentos e esporádicos, até que eles pararam totalmente, e o soldadinho acabou de expirar sem um suspiro. Por um breve instante, Dalmau ficou imóvel, contemplando o oco vermelho onde já nada batia. Entre todas as recordações da guerra, aquela seria a mais pertinaz e recorrente. Aquele menino de 15 ou 16 anos, ainda imberbe, sujo de batalha e sangue seco, estendido numa esteira com o coração a céu aberto. Nunca pôde explicar a si mesmo por que introduziu os 3 dedos da mão direita no espantoso ferimento, circundou o órgão e apertou várias vezes, ritmadamente, com a maior calma e naturalidade, durante um tempo impossível de lembrar, talvez 30 segundos, talvez uma eternidade. E então sentiu que o coração revivia entre seus dedos, primeiro com um tremor quase imperceptível e depois com vigor e regularidade. E esse feito do Víctor Dalmau de ter trazido um menino de volta à vida, por ele ter ali apertado o coração do menino, ter conseguido fazer esse coração voltar a bater, trouxe muita fama. O Víctor virou uma lenda dos frontes da Guerra Civil Espanhola, trouxe muita fama e muita admiração até dos médicos mais experientes. Ele também tinha um ferimento de guerra, ele mancava de uma perna, pois quando ele estava em Teruel, houve um bombardeio e ele estava retirando mortos e feridos de escombros quando uma parte de uma parede desabou e acabou esmagando a perna esquerda dele. Então ele fazia todo o trabalho dele como paramédico sentindo muita dor. Quando ele esteve no front em Madrid, ele conheceu uma enfermeira suíça de 24 anos chamada Elisabeth Aiden-Benz, que trabalhava como voluntária na Associação de Ajuda às Crianças na Guerra. E o Víctor ficou encantado com ela, porque ela era uma mulher muito bonita, trabalhava como voluntária sendo enfermeira na guerra, era uma mulher muito interessante, ele ficou ali bem encantado por ela, tentou até dar umas investidas, um negócio assim e tal, mas ela não deu muita bola pra ele não. E guarda esse nome, tá, da Elisabeth Aiden-Benz, porque a gente vai voltar a falar dela, guarda ele aí. E o Víctor tinha um irmão mais novo chamado Gillen. Víctor e Gillen Dalmau estudaram em escola laica e cresceram numa casa pequena do Raval, num lar de classe média esforçada, onde a música do pai e os livros da mãe substituíram a religião. Os Dalmau não militavam em nenhum partido político, mas a desconfiança de ambos da autoridade e de qualquer tipo de governo os alinhava com o anarquismo. Marcel Luiz, pai dos meninos, incultou nos filhos curiosidade pela ciência e paixão pela justiça social. A primeira motivou Víctor a estudar medicina, e a segunda foi o ideal absoluto de Gillen, que desde criança andava zangado com o mundo, pregando contra latifundiários, comerciantes, industriais, aristocratas e padres, sobretudo padres, com maior fervor messiânico do que com argumentos. Tinha vocação para soldado, nascera para empunhar armas e mandar em outros homens menos decididos que ele. Seu irmão, Vítor, em compensação, parecia poeta, com seus ossos compridos, cabelo indomável e cara de preocupação, sempre com um livro nas mãos e calado. Gillen abraçou a revolução como a uma noiva, tinha encontrado a causa pela qual valia a pena deixar a vida. E a outra protagonista dessa história é a Roser Bruguera, uma estudante de música que os pais do Vítor, o Marcel e a Carme, tinham acolhido em sua casa. Ela era aluna do pai do Vítor, né? Ela era aluna do Marcel, e ela tinha sido uma jovem muito pobre do município de Santa Fé, que tinha sido adotada por um historiador que lhe deu lar e educação. E colocou à disposição da menina o piano de cauda da esposa, porque ele viu que ela tinha ali um talento natural para a música. Em pouco tempo, Roser Bruguera, cujos pés ainda não alcançavam os pedais, interpretava de olhos fechados a música dos discos. Encantado, ele conseguiu uma professora de piano em Santa Fé. Mandava a menina para aula 3 vezes por semana e supervisionava pessoalmente seus exercícios. Para Roser, que era capaz de tocar qualquer coisa de cor, fazia pouco sentido aprender a ler a música e praticar durante horas as mesmas escalas, mas obedecia por respeito ao seu mentor. Aos 14 anos, Roser superou de longe a professora de piano e aos 15, Dom Santiago a instalou numa pensão de moças católicas em Barcelona para estudar música. Gostaria de tê-la mantido ao seu lado, mas o dever de educador prevaleceu sobre o sentimento paternal. O professor Marcel Luiz Dalmau bem cedo assinalou Roser entre os outros estudantes. Tinha visto casos como o de Roser, jovens com bom ouvido para tocar qualquer instrumento que se tornavam preguiçosos, convencidos de que aquilo lhes bastava para dominar o ofício e que podiam prescindir do estudo e da disciplina. Propôs-se salvar Roser Bruguera dessa calamidade e a acolheu sob suas asas. Ao tomar conhecimento de que ela estava sozinha em Barcelona, abriu-lhe as portas de sua casa e mais tarde, quando soube que ela havia herdado um piano e não tinha onde colocar, tirou os móveis de sua sala para acomodá-lo e nunca opôs objeções às intermináveis escalas da moça, que o visitava diariamente depois das aulas. Carme, sua mulher, emprestava a Roser a cama de Gillen, que estava na guerra, para que ela dormisse umas horas antes de ir à padaria às 3 da madrugada enfornar os pães do amanhecer. E assim, de tanto dormir no travesseiro do filho mais novo dos Dalmau, aspirando o rastro de seu cheiro de homem jovem, a moça se apaixonou por ele, sem que a distância, o tempo e a guerra a dissuadissem.
Roser passou a fazer parte da família tão despercebidamente que era como se fosse do mesmo sangue. Transformou-se na filha que os Dalmau gostariam de ter tido. Moravam numa casa modesta, um pouco lúbrigue e bastante deteriorada por muitos anos de uso sem manutenção, mas espaçosa. Quando os 2 filhos foram para a guerra, Marcel Louis convidou Roser a morar com eles. Assim, ela poderia reduzir seus gastos, trabalhar menos horas, praticar piano quando quisesse e, aproveitando a ocasião, ajudar sua mulher nas tarefas domésticas. Como eu li nessa passagem para vocês, o Gilling também estava nos frontes da guerra ali, muito mais satisfeito por estar nas batalhas do que o Victor, né, que tinha aí um outro tipo de personalidade. E a Roser, nessa coisa de ficar dormindo na cama dele e tal, tinha esse imaginário de quem era o Gilling, de como ele era um herói e tal, e de tempos em tempos ele voltava pra casa, né, porque a Guerra Civil Espanhola foi dividida por batalhas, então de tempos em tempos, algumas vezes ele podia ir pra casa e sempre tinha aquela, né, aquela paquerinha entre o Gilling e a Roser. E um dia ele volta pra casa porque ele estava com tifo, ele estava muito mal. A Roser fica ali cuidando do Gilling e uma noite eles acabam ali, né, acaba rolando uma coisa, eles acabam realmente se envolvendo e a Roser engravida. Ele já tinha voltado pro front quando ela fica sabendo que ela está grávida e eles começam a trocar cartas. Ela avisa pro Gilling que ela tá grávida, eles ficam pensando em possíveis nomes e tal. Até que no dia 8 de novembro de 1938, o Gilling acaba morrendo na Batalha do Rio Ebro. O Victor, depois de algumas semanas, fica sabendo da morte do Gilling e ele resolve não contar, nem pra mãe, nem pra Roser, que já estava grávida aí de uns 6, 7 meses. Porque ele tinha medo, ele ficou receoso se ela ia passar mal, se ia ter problemas com o bebê, né? Então ele resolve não contar. Nesse meio tempo, o pai dos meninos, o Marcel, morreu. Mas antes de morrer, ele fez o Victor prometer pra ele que ele salvaria a mãe deles e a Roser da Guerra Civil Espanhola, que ele daria um jeito de tirá-las da Espanha, porque eles sabiam que o Franco provavelmente iria vencer. Quando a República cair, a repressão será espantosa. Franco impôs sua limpeza, ou seja, o terror máximo, o ódio total, a desforra mais sangrenta. Ele não negocia nem perdoa. Suas tropas cometem atrocidades indescritíveis. Até que chega janeiro de 1939. Aquele dia do final de janeiro em Barcelona, quando começou o êxodo que seria chamado de retirada, amanheceu tão frio que a água congelava nos canos, os veículos e os animais ficavam grudados no gelo e o céu, encapotado de nuvens negras, estava de luto profundo. Foi um dos invernos mais rigorosos na memória coletiva. As tropas franquistas desciam pelo Monte Tibidabo e o pânico se apoderou da população. Centenas de prisioneiros do Exército Nacional foram arrancados de suas celas e executados na última hora. Soldados, muitos deles feridos, empreenderam a marcha em direção à fronteira da França, atrás de milhares e milhares de civis, famílias inteiras, avós, mães, crianças, bebês de peito, cada um com o que podia levar consigo, alguns em ônibus ou caminhões, outros de bicicleta, carroça, cavalo ou mula, a grande maioria a pé, arrastando seus pertences em sacos numa lamentável procissão de desesperados. Atrás ficavam as casas fechadas e os objetos queridos. Os animais de estimação seguiam seus donos durante um trecho, mas logo se perdiam na voragem da retirada e ficavam para trás. Victor Dalmau tinha passado a noite removendo os feridos que podiam ser transladados nos escassos veículos disponíveis, em caminhões e trens. Mais ou menos às 8 da manhã, percebeu que precisava cumprir as ordens do pai e salvar a mãe e Roser, mas não podia abandonar seus pacientes. Então o Victor vai até a casa dele. Elas já estavam ali prontas, elas sabiam que elas precisavam ir, né, nessa retirada, nesse êxodo. Ele as entrega aos cuidados de Aitor Ibarra, um grande amigo do Victor, acho que um dos melhores amigos do Victor e um cara muito importante da resistência, para que ele as acompanhasse até a fronteira com a França. Elas foram caminhando, né, um monte de gente, aquela desordem, aquele medo, aquela angústia de não saber o que vai acontecer. E no primeiro dia da caminhada, logo que anoiteceu, e eles pararam para descansar, a Roser já bem barriguda, a Carme, que já estava um pouco contrariada, que ela não queria sair da casa dela, que ela já estava velha, que ela já tinha idade, que ela já tinha passado por muita coisa, ela resolve abandonar o grupo. E quando eles se dão conta, a Carme, no meio da noite, foi embora. O Aitor ainda resolveu ir atrás, ver se encontrava, mas a Carme desapareceu. A Roser e o Aitor continuam a empreitada até a fronteira da França. Para isso, eles atravessam os Montes Pirineus. É uma travessia que demora aí mais ou menos uns 3 dias e eles conseguem chegar na fronteira com a França. E assim, gente, como vocês devem imaginar, o êxodo, a retirada, realmente aconteceu. Muitos espanhóis, principalmente da cidade de Barcelona e dos arredores, que, vale lembrar, estava cercada pelas tropas do Franco, atravessaram os Pirineus na esperança de chegar na fronteira com a França e de serem recebidos na França. E tudo isso por medo, gente. Na parte da Espanha que o Franco já tinha conquistado, ele matou mais de 100 mil pessoas. As pessoas sabiam que o Franco não prendia ninguém, ele fuzilava as pessoas. Então elas sabiam que qualquer um que o exército franquista considerasse oposição, eles iriam matar.
E assim como eu li no começo do texto, aquele inverno, aquele janeiro de 1939, é considerado na história de Barcelona um dos invernos mais rigorosos. Centenas de milhares de refugiados fugiam para a França, onde eram esperados por uma campanha de terror e ódio. Ninguém queria aqueles estrangeiros, vermelhos, seres repugnantes, sujos, fugitivos, desertores, delinquentes, como eram chamados pela imprensa. Iam propagar epidemias, cometer roubos e violações e propiciar uma revolução comunista. Fazia 3 anos que os espanhóis iam chegando a conta-gotas, fugindo da guerra. Tinham sido recebidos com pouquíssima simpatia, mas, distribuindo-se pelo país, eram quase invisíveis. Com a derrota dos republicanos, supunha-se que o fluxo aumentaria. As autoridades esperavam um número indeterminado, no máximo 10 ou 15 mil, cifra que alarmava a direita francesa. Ninguém imaginou que em poucos dias, na fronteira, se amontoaria uma multidão de quase 500 mil de espanhóis, no grau máximo de desorientação, terror e miséria. A primeira reação francesa foi fechar as passagens fronteiriças enquanto as autoridades chegavam a um acordo sobre a forma de abordar o problema. Até que, depois de alguns dias, a França acaba abrindo as fronteiras para esses espanhóis e eles foram realocados nas praias do sul da França, principalmente na praia de Argel-sur-Mer e outras praias ali dessa mesma região. Porém, gente, essas praias não eram nada mais do que campos de concentração. Elas eram cercadas com arame farpado, não tinha abrigo, as pessoas ficavam ao ar livre, não tinha banheiro, não tinha água potável, não tinha comida, ou seja, eles receberam os refugiados, mas deixaram todo mundo ali jogado à própria sorte e cercados por arames farpados. Depois de ser separada de Aitor Ibarra, Roser foi conduzida com outras mulheres e crianças ao campo de Argel-sur-Mer, a 35 quilômetros da fronteira, onde já havia dezenas de milhares de espanhóis. Era uma praia cercada e vigiada por gendarmes e tropas senegalesas. Areia, mar e arame farpado. Roser compreendeu que eram prisioneiros entregues à própria sorte e decidiu sobreviver de qualquer jeito. Se tinha resistido à travessia das montanhas, aguentaria o que viesse pela criança que levava dentro, por si mesma e pela esperança de reunir-se a Guilhem. Os refugiados permaneciam sob as intempéries, expostos ao frio e à chuva, sem as mínimas condições de higiene. Não contavam com latrinas nem com água potável. Dos poços que cavavam saía água salgada, turva e contaminada por fezes, urina e pelos cadáveres que não eram retirados a tempo. As mulheres se juntavam em grupos cerrados para defender-se da agressão sexual dos guardas e de alguns refugiados, que depois de terem perdido tudo, não tinham ficado nem com a decência. Morriam muitos, entre 30 e 40 por dia. Primeiro as crianças de disenteria, depois os velhos de pneumonia e depois o restante, pouco a pouco. Muito mais tarde, o mundo faria as devidas contas. Naqueles campos franceses, morreram cerca de 15 mil pessoas, de fome, inanição, maus tratos e doenças. 9 em cada 10 crianças pereceram. E um detalhe, tá? A história aqui vai seguir, vão acontecer outras coisas, mas eu vou deixar aqui uma informação que é importante, que quando os nazistas invadiram a França em 1940, muitos refugiados ainda estavam nos campos das praias do sul da França. E a maior parte desses refugiados que continuavam ali nos campos de concentração no sul da França foram enviados para Mauthausen, um campo de concentração nazista na Áustria, e lá morreram. Depois de um tempo, o Victor consegue atravessar a fronteira da França, ele chega praticamente com os últimos refugiados que entraram, principalmente os feridos. Ele vem acompanhando os feridos. E o Victor e a Roser passam meses no campo de concentração de Argel-sur-Mer sem saber que o outro estava lá. Com o tempo, alguns detentos desse campo de concentração passaram a servir de mão de obra em fábricas ou qualquer coisa nos arredores desses campos de concentração. O Victor continuou trabalhando como médico, atendendo pessoas, e o que ele fazia, gente, era praticamente um milagre, porque ele não tinha condições de atender, ele não tinha insumos para ajudar esses feridos, né, essas pessoas, então o pouco que ele conseguia fazer era por muita vocação e milagre. E quem estava por lá ajudando as pessoas era a enfermeira Elizabeth Aiden-Benz. Ela estava lá ajudando principalmente as mulheres grávidas e as mulheres que tinham crianças pequenas. E a Elizabeth conheceu a Roser. E aí ela conseguiu arrumar uma casa para hospedar a Roser para que ela pudesse dar à luz. Ela foi acolhida por um casal de quakers que corria ao mundo para ajudar as pessoas em situação de guerra. Meses depois de chegar ao campo, o Victor finalmente consegue notícias da Roser. Ela estava hospedada na casa dos quakers, trabalhava como costureira, dava aulas de piano e tinha dado à luz a um menino. Enquanto todo esse pesadelo acontecia na Espanha e na fronteira com a França, no mesmo ano de 1939, a família chilena Del Solar passava férias na Europa. O casal Isidro e Laura, junto com a filha Ofélia, de 19 anos. E a família Del Solar, gente, é o contraponto de tudo que a gente viu até agora na história. Eles foram para a Europa na primeira classe de um navio completamente luxuoso. Eles eram uma família da alta classe chilena, muito tradicional, muito abastada. Além da Ofélia, eles tinham o Felipe, que era o filho mais velho e tinha ficado no Chile, o Leonardo, que era o filho mais novo, e ele era chamado de o bebê, porque ele nasceu com algum
tipo de deficiência que eles não especificam exatamente o que é aqui no livro, mas ele era chamado de O Bebê, e eles também tinham outros 3 filhos que ela não nomeou aqui no livro. E eles tinham uma vida extremamente luxuosa em Santiago, e obviamente que essa viagem não foi por menos, né? Ela conta que a Laura del Solar se vestia com roupas da Chanel, joias, alta costura, era assim, uma vida de muito luxo. Inclusive, para os fãs de A Casa dos Espíritos, olha só quem estava no navio junto com a família del Solar. É que eu estou me sentindo mal, Isidro. Faça um esforço, é um jantar de negócios para mim. Vamos dividir a mesa com o senador Trueba e com 2 empresários ingleses interessados em comprar a minha lã. Não acredito que a senhora do senador Trueba compareça. Aquela mulher é muito excêntrica. Dizem que ela fala com os mortos. Gente, eu berrei. Clara e Trueba no mesmo navio que a família del Solar. Eu amo que a Isabel Allende, ela sempre faz isso. Ela sempre dá aqui, ó, umas misturadas nas histórias. Eu amo que os personagens aparecem em outros livros. Mas voltando à família del Solar, a Ofélia, que eu já falei aqui, ela tinha 19 anos, ela estava noiva do Matias Eizaguirre. Porém, a Ofélia tinha, assim, um espírito um pouco mais livre, sabe? Ela era muito ligada a artes, ela não gostava dessa futilidade, desse cri-cri-cri, assim, da alta sociedade. Ela gostava de uma coisa mais popular, ela gostava de se misturar. Ela queria dar uma experimentada nos outro boy aí, antes de se casar efetivamente. Ela confrontava o pai, ela era contestadora, enfim, a Ofélia tinha ali algumas ideias muito dela e queria viver umas coisas mais mundanas. O Felipe também tinha uns pensamentos mais ou menos parecidos com os da Ofélia. Ele também era muito ligado a artes, mas ele preferiu seguir a profissão de advogado, porque ele sabia que o pai ia implicar muito, ele batia bem de frente com o pai, eles tinham brigas homéricas, inclusive teve um tempo que o Felipe e o Isidro ficaram sem se falar. Ele já não morava no casarão dos del Solar, mas morava bem perto ali. Mas enfim, os filhos ali, ó, tinham um choque com o senhor Isidro. Voltando às questões da Guerra Civil Espanhola, o Pablo Neruda, que na época tinha 34 anos e era extremamente ligado à Espanha, quando soube da situação dos refugiados espanhóis nas praias do sul da França, ele pediu para o presidente chileno da época, o Pedro Aguirre Cerda, para que ele recebesse alguns desses refugiados. Não foi uma negociação fácil, assim, o Neruda teve que ali dar muitas explicações, foi um convencimento um pouco difícil. O Pedro Aguirre acaba autorizando, acaba cedendo, mas ele deixa claro para o Neruda que o governo do Chile não iria arcar com nada dessa viagem para trazer os refugiados para o Chile. Se o Neruda quisesse, o Neruda que arrumasse dinheiro. O Neruda vai para a França como um cônsul especial, né, enviado para essa missão. Ele fica em Paris e começa aí a campanha para tentar arrecadar fundos, porque ele precisava alugar, contratar um navio para levar as pessoas para o Chile. Depois de muito trabalho, ele consegue uma parte desse dinheiro e ele consegue alugar o cargueiro Winnipeg, que é a capa de Longa Pétala de Mar. Olha aqui, tem aqui o nomezinho dele, Winnipeg. A enfermeira Elizabeth lê nos jornais o que o Neruda está fazendo, né, que ele está ali selecionando os refugiados espanhóis para poderem migrar para o Chile, e ela fala para o Victor que o Victor deveria ir lá conversar com o Neruda para tentar embarcar nesse navio. Ela inclusive paga a viagem, porque o Victor não tinha condições alguma, ela paga a viagem do Victor para Paris para ir lá se encontrar com o Neruda. Chegando lá, o Neruda fala para o Victor que a prioridade para embarcar nesse navio eram de famílias. E o Victor e a Roser não eram nada. Ela estava grávida do irmão dele, mas ela não era casada com o irmão dele, então ele não tinha como provar que eles tinham uma relação, eles não tinham nada. Eis que Victor tem uma ideia, volta para a cidade da França onde a Roser estava e resolve finalmente contar para ela sobre a morte do Gillen. Ele teve a impressão de que ela desafogava um pranto longamente reprimido, de que a terrível notícia não era surpresa, de que ela devia desconfiar daquilo havia muito tempo, porque só aquilo podia explicar o silêncio de Gillen. Ela não pediu provas, mas ele lhe mostrou a carteira meio queimada e a fotografia que Gillen levava sempre consigo. Está vendo porque não posso deixá-la aqui, Roser? Você precisa ir comigo para o Chile, se nos aceitarem. Na França também haverá guerra. Precisamos proteger o menino. E a sua mãe? Ninguém a viu desde que saímos de Barcelona. Perdeu-se no tumulto e, se estivesse viva, teria se comunicado comigo ou com você. Entendo, Victor. O que eu preciso fazer? Desculpe, vai ter que se casar comigo. Eu me casei com Gillen sem papéis e sem bênção de padre. Infelizmente, isso não conta nesse caso. Vamos nos casar hoje mesmo, se for possível, e registrar o menino como nosso filho. Vou ser o pai dele, vou cuidar dele, protegê-lo e querer-lhe bem como se fosse meu filho, prometo. E o mesmo vale pra você. Não estamos apaixonados. Está querendo demais, mulher. Não lhe bastam o carinho e o respeito? Nos tempos atuais, isso é mais do que suficiente. Nunca vou lhe impor uma relação que você não queira, Roser. O que significa isso? Que você não vai se deitar comigo? Isso mesmo, não sou um safado. E assim, em pouco tempo, no banco da praça, tomaram a decisão que haveria de marcar o resto da vida deles e do menino. Victor tinha lustrado sapatos novos e exibia uma gravata emprestada. Roser, com os olhos inchados de tanto chorar, mas tranquila, pusera o melhor vestido e um chapéu primaveril. Depois de se casarem, registraram um menino como Marcel Dalmau Bruguera. Esse seria o nome dele se o pai estivesse vivo. Tal como anunciara Pablo Neruda, Victor, depois de 3 dias exatos, voltou ao escritório da legação chilena em Paris e pôs sobre a escrivaninha sua certidão de casamento e a de nascimento de seu filho. Neruda ergueu o olhar de pálpebras sonolentas e examinou durante longos segundos, intrigado. Estou vendo que tem imaginação de poeta, jovem.
Bem-vindo ao Chile, disse finalmente, pondo seu carimbo na petição. Diz que a sua mulher é pianista? Sim, senhor, e também costureira. Temos costureiras no Chile, mas faltam pianistas. Apresente-se com sua mulher e seu filho no Cais de Trompelu, em Bordeaux, na sexta-feira bem cedo. Partirão no Winnipeg ao anoitecer. Não temos dinheiro para passagem, senhor. Ninguém tem. Vamos ver isso. E esqueça o pagamento do visto chileno que alguns cônsules pretendem cobrar. Parece-me repugnante cobrar visto aos refugiados. E como vocês devem imaginar, sim, gente, a história do Winnipeg, a travessia dos refugiados espanhóis rumo ao Chile, realmente aconteceu. Graças ao Neruda, pouco mais de 2.000 espanhóis foram salvos e recebidos no Chile. Aquele dia de verão, em 4 de agosto de 1939, em Bordeaux, ficaria para sempre na memória de Victor Dalmau, Roser Bruguera e outros 2.000 e tantos espanhóis que partiram para aquele país comprido da América do Sul, agarrado às montanhas para não cair no mar, sobre o qual nada sabiam. Pablo Neruda, vestido de branco da cabeça aos pés, com sua esposa Délia del Carril, também vestida de branco e com um chapelão de abas largas, dirigia os trâmites de identificação, saúde e seleção como um semideus, ajudado por cônsules, secretários e amigos instalados em longas mesas. Ao anoitecer, com a maré alta, o Winnipeg levantou âncora. No convés, alguns choravam em silêncio e outros entoavam em catalão, com a mão no peito, a canção do imigrante. Talvez pressentisse que nunca mais voltariam a ver sua terra. Do cais, Pablo Neruda os despediu, eu vou chorar. Pra vocês verem quando eu falo que eu choro com esse livro, que não é mentira. Talvez pressentissem que nunca mais voltariam a ver sua terra. Do cais, Pablo Neruda os despediu agitando um lenço até se perderem de vista. Também para ele aquele dia seria inesquecível, e anos depois escreveria: que a crítica apague toda a minha poesia se quiser, mas esse poema que hoje recordo, ninguém poderá apagar. Assim começa a segunda parte do livro, que se chama Exílios, Amores e Desencontros, e ela vai de 1939 até 1942. Em 2 de setembro, avistaram o perfil de Valparaíso, seu destino final, e ao anoitecer, o navio fundeou diante do porto. A ansiedade a bordo chegava às raias do delírio coletivo. Mas as autoridades portuárias decidiram que o desembarque se faria no dia seguinte, com a claridade da manhã e em calma. Milhares de luzes trêmulas do porto e das casas altas das montanhas de Valparaíso competiam com as estrelas, de modo que não se sabia onde terminava o paraíso prometido e onde começava o céu. Era uma cidade esquisita, de escadas e elevadores, ruas estreitas para burros, casas malucas dependuradas de ladeiras empinadas, cheias de cães vadios, pobre e suja. Uma cidade de comerciantes, marinheiros e vícios, como quase todos os portos, porém maravilhosa. Vista do navio, ela brilhava como uma cidade mítica salpicada de diamantes. Ninguém se deitou naquela noite. Ficaram todos no convés, admirando aquele espetáculo mágico e contando as horas. Victor lembraria aquela noite como uma das mais belas de sua vida. Pela manhã, o Winnipeg finalmente atracou no Chile, trazendo dependurado num dos costados um gigantesco retrato do presidente Pedro Aguirre Cerda, pintado numa tela, e uma bandeira chilena. Naquele 3 de setembro de 1939, dia esplendoroso da chegada dos desterrados espanhóis ao Chile, teve início a Segunda Guerra Mundial na Europa. Felipe del Solar viajara ao porto de Valparaíso no dia anterior à chegada do Winnipeg, porque desejava estar presente naquele evento histórico, conforme definiu. Diziam que seu fervor pelos refugiados não se devia tanto a seu bom coração, quanto à vontade de contrariar o pai e o clã. Em meio à multidão entusiasta do cais, havia autoridades do governo. Entre eles estava um médico de Valparaíso, Salvador Allende, dirigente socialista, que ao cabo de alguns dias foi nomeado ministro da Saúde e 3 décadas depois seria presidente do Chile. Apesar de jovem, era personalidade destacada nos meios políticos, admirados por um, rechaçados por outros, respeitado por todos. Vista do Chile, a Guerra Civil era um acontecimento tão remoto que parecia ter ocorrido em outra época. Assim que a Segunda Guerra começa oficialmente na Europa, a família del Solar interrompe as férias e volta imediatamente para o Chile. Já haviam informações, os chilenos já estavam sabendo da questão do Neruda levar mais de 2.000 refugiados espanhóis para o Chile, o que... Nossa, que surpresa! A direita e a igreja contestavam, indignados, porque eles falavam que essas pessoas levariam o comunismo para o Chile, e o que uma parte da sociedade chilena começou a fazer, ou estava preparada para fazer, era dar abrigo para esses refugiados. E o Isidro, já sabendo o filho que tinha, proíbe o Felipe de dar abrigo aos refugiados do Winnipeg. Mas, obviamente, já que ele podia ir contra o pai, ele iria, o Felipe acaba abrigando o Victor, a Roser e o bebê. E assim que eles chegam e começam a entender ali como é que funcionava a sociedade chilena, o Victor e a Roser descobrem que o divórcio no Chile era proibido. Então aquele plano que eles tinham de a gente casa, embarca no Winnipeg, chegando lá a gente se divorcia, caiu por terra. Eles tinham que permanecer casados e eles realmente fingiram que eram casados diante de toda a sociedade. Ninguém desconfiava ali que era um casamento arranjado. Aliás, informação importante. Gente, o divórcio só foi legalizado no Chile em 2004. Sim, amores, 2004. Foi um dos últimos países do mundo a legalizar o divórcio. Gente, se a gente for parar pra pensar, faz 21 anos que as pessoas podem se divorciar no Chile.
E o Felipe Del Solar, apesar das pessoas acharem ali, né, falarem que o bom coração dele era pra contrariar o pai e tal, é uma coisa que a gente vai ficar pensando, eu vou trazer depois uma outra reflexão sobre o Felipe aqui. Ele de fato foi muito generoso, ele ajudou muito a Roser e o Victor. Ele, como ele não morava mais no casarão dos Del Solar, ele colocou o Victor, a Roser e o menino na casa dele. Ele, sabendo que a Roser era pianista, apresentou ela pro pessoal da rádio da cidade, arrumou um emprego de pianista pra ela na rádio da cidade e arrumou um emprego de barman, vamos dizer assim, pro Victor no clube hípico. Porque o Victor não tinha completado a faculdade de medicina. Então ele tinha que entender ali como é que ia funcionar essa questão para ele poder voltar a estudar, porque senão ele não poderia exercer a profissão dele de médico. Eles chegaram em setembro, logo veio o quê? O Natal. E o Felipe convidou o Victor e a Roser para passarem o primeiro Natal no Chile, no casarão da família Del Solar. Naquela festeira, aquela coisa maravilhosa, né? O primeiro Natal deles no Chile. E o que aconteceu? O Victor e a Ofélia se conheceram. Adivinha? Menino, deu um match ali. Eles passaram a noite inteira se olhando um negócio, uma coisa assim, um negocinho, sabe? Que depois que tu terminou, quando chegou em casa, a Roser falou pra ele, chamou o Victor e falou, querido, pelo amor de Deus, essa menina é rica, mais nova que você, o pai dela é poderoso, presta atenção onde tu vai se meter, amado, porque isso pode custar nossa permanência por aqui. E o Felipe, que também tinha percebido, também no final da noite ali, quando tudo acabou, catou a irmã e falou, pelo amor de Deus, sua doida, se papai ficar sabendo que tu tá dando mole pra um homem casado e liso, o pau vai torar. Pelo amor de Deus, não seja louca. E tudo bem. Ficou realmente só naquela noite de Natal. O Victor e a Ofélia não se encontraram mais. Algum tempo depois... Gente, sempre que eu falar que algum tempo depois, pode ser que passou um bom tempo, tá? É porque o livro dá umas puladas, porque como ele é dividido em três partes ocupam muitos anos. Então quando eu falo algum tempo depois, às vezes passaram muito tempo, mas enfim... Fica aí, não me xinga não, tá? Tamo junto, tamo on. Algum tempo depois, o Victor abre uma taverna chamada Winnipeg, pra que ele pudesse ali ter um negócio dele. E essa taverna era muito frequentada exatamente pelos refugiados, né, que vieram no navio. O Felipe, mais uma vez, sempre muito generoso, ele apresenta o Victor pro atual ministro da Saúde, que conta a história dele pro ministro, né, que ouve ali atentamente a questão de que ele tinha feito 3 anos de faculdade de medicina na Espanha, mas que ele estava com dificuldade para entrar na faculdade de medicina do Chile, porque o Chile não aceitava, ele não tinha documentos, ele não tinha nada, né, que provasse que ele cursou os 3 anos, eles queriam que ele começasse do zero, mas para ele era impossível, porque ele tinha que trabalhar, ele não podia fazer a faculdade inteira. E aí o ministro dá um telefonema para a universidade e dias depois, tá tudo bem, tá tudo certo, o Victor é aceito na Universidade do Chile, ali para continuar os estudos dele, e ele resolve ir até o gabinete do ministro para agradecer. O nome desse ministro era Salvador Allende. E a partir desse momento, eles viraram grandes amigos e parceiros de xadrez. O Victor praticamente toda semana estava com Salvador Allende ali para uma partidazinha de xadrez com o homem. Essas pessoas, né, a amizade deles com o Felipe fez com que, conforme o tempo fosse passando, eles fossem criando relações com pessoas importantes dentro da sociedade chilena. A Roser, por exemplo, fez uma amizade muito grande com o embaixador da Venezuela. Eles tinham inclusive um projeto para levantar uma orquestra em Santiago. Eram de temperamentos opostos, por isso se entendiam bem. Roser nunca sucumbia ao sentimentalismo dos desterrados, nada de olhar para trás, nem de idealizar uma Espanha que já não existia. Por algum motivo tinham saído de lá. Seu implacável senso de realidade a salvava dos desejos frustrados, das censuras inúteis, dos pesados rancores e do vício de lamentar-se. Era indiferente ao cansaço e à desesperança. Nenhum esforço ou sacrifício lhe parecia demasiado. Tinha uma determinação de trator para derrubar obstáculos. Seus planos eram de clareza meridiana. Nada de continuar tocando piano nas radionovelas. Sempre o mesmo repertório de composições tristes, românticas, aguerridas ou tenebrosas, segundo o argumento. Seu interesse era levar a música a sério como único propósito de vida, e o resto que fosse para o inferno, mas ela precisava esperar. Assim que a taverna desse para viver e Victor se formasse, ela se matricularia na faculdade de música. Seguiria os passos de seu mentor e se tornaria professora e compositora, como Marcial Luiz Dalmau. O marido, em compensação, costumava ser derrubado pelas investidas das lembranças tristes e pelo rigor da saudade. Só Roser ficava sabendo dos períodos sombrios, porque Victor continuava indo à faculdade, estudando e atendendo na taverna à noite, como em tempos normais, mas andava ensimesmado, com ar ausente de sonâmbulo, não tanto pelo cansaço de quem dorme ora sim, ora não, de pé como os cavalos, mas por se sentir desgastado, preso num emaranhado de responsabilidades. Enquanto Roser imaginava um futuro luminoso, ele via sombras de todos os lados. Aos 27 anos, já estou velho, dizia, mas Roser, se por acaso ouvisse, dava-lhe uma bronca feroz. No entanto, enternecia-se nas noites em que o ouvia gritar dormindo. Então ia acordá-lo, introduzia-se em sua cama, abraçava-o como uma mãe e deixava-o desafogar-se de seus pesadelos com membros amputados, peitos destroçados, metralhas, baionetas caladas, poças de sangue, valas cheias de ossos. Essa parte é uma parte muito interessante, né, gente, que eu acho que traz essa questão dos traumas que uma pessoa que passou por uma guerra
os traumas que ficam nela, né? Tanto as que passaram pela guerra, tanto como o Vitor, que esteve no fronte. Você não sai ileso de um fronte de guerra. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa depois de ver tudo que você viu. Então, acho interessante a Isabel trazer isso aqui. Ele tocou a vida dele, ele estava continuando, mas à noite os pesadelos retornavam. O tempo dá uma passada, vamos dizer aí 1 ou 2 anos, e um dia, menina, não é que o Vitor e a Ofélia se reencontram? Ele, obviamente, continuava casado com a Rosê, porque eles não podiam se separar, e ela continuava noiva do Matias. Dando aquela enrolada, né? Dando aquela enrolada pra ver se esse homem não desistia. Só que aí, né, aí já viu. Eles começaram a se envolver, eles começaram a se encontrar, uma noite aqui, uma noite lá, nos hotéis aí umas coisas meio, né, que ninguém podia vê-los e tal, e não sei o que, e tal, aquele comichão, aquela coisa toda. E o que acontece? A Ofélia engravida. E aqui eu vou ler uma parte pra vocês, as mulher tudo, vou ler uma parte pra vocês. Eu adoro o Vitor, mas aqui eu fiquei puta, e eu já vou falar o porquê. Primeiro foram os vômitos matutinos, que Juana, que era a empregada dos Del Solar, tratou em vão com infusões de funcho, gengibre e cominho. Depois ela fez as contas e percebeu que fazia 9 semanas que não via paninhos higiênicos na roupa lavada. Você vai me dizer com quem você se meteu antes que seu pai descubra, desafiou. O desconhecimento de Ofélia sobre seu próprio corpo era quase absoluto. Até Juana lhe perguntar com quem tinha andado, ela não havia relacionado Victor Dalmau com a causa de seu mal-estar, que atribuía a um vírus digestivo. Naquele instante compreendeu o que estava acontecendo e o pânico lhe cortou a voz. Quem é o tipo? Insistiu Juana. Não vou dizer nem morta, respondeu Ofélia quando conseguiu falar. Essa seria a sua única resposta durante os 50 anos seguintes. Gente, esta menina era virgem, mais nova que ele, inexperiente, uma menina que não sabia nada. Como é que o Victor, praticamente um médico já, né? Nada? Ele não deu orientação nenhuma, não falou pra ela o que precisava fazer, nada? Tipo, a gente faz as coisas e tal e fica por isso mesmo? Nem na cabeça dele passou que essa menina podia engravidar, gente. Nossa, eu fiquei porque ela não sabia de nada. Mas ele, além de ser um homem mais velho, mais experiente, ele era médico. Ele estava estudando e terminando, mas tudo que ele tinha era médico, gente. Pelo amor de Deus, como é que ele deixou essa menina, Deus dará, assim, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Eu achei, assim, um descuido enorme. Aqui eu me decepcionei demais com o Vitor. Falo aqui pra mim isso aqui foi decepção. E aí o que acontece? Ela teve que contar pra família dela, né? E aí a família decide que, tipo, mano, cala-te boca, a gente te tira da cidade, tu vai ter esse nenê, depois tu volta e toca, né? Dá o nenê pra adoção e toca. Pra ajudar nessa empreitada, eles chamaram o padre Urbina, que era o padre amigo da família. Ele ia pegar a Rosê, levar a Rosê pro interior, a família ia falar que ela tava doente. Depois que o nenê nascesse, eles doassem a criança, ela voltava, casava com o Matias e vida que segue. A Ofélia tava muito com a gravidez, com o Vitor, do Vitor não ter falado pra ela, né, das coisas que ela precisava fazer pra se cuidar. Ela não queria essa criança. Assim, o mundo dela desmoronou. E ela sabia que se ela contasse pro Vitor que ela tava grávida, que ele ia querer essa criança. Então ela resolve escrever uma carta pra ele, dizendo que estava tudo terminado e que ele não a procurasse nunca mais. Victor recebeu a carta de Ofélia com a resignação de quem já esperava e tinha se preparado para ela. Nunca acreditara que aquele amor prosperaria, porque, como lhe mostrara Rosê desde o começo, era uma planta sem raízes, destinada inexoravelmente a fenecer. Nada cresce na penumbra dos segredos. O amor precisa de luz e espaço para expandir-se, afirmava ela. Victor leu a carta 2 vezes e a entregou a Rosê. Você tinha razão, como sempre, disse. Ela só precisou dar uma olhada sumária para ler nas entrelinhas e entender que a frieza mortal de Ofélia mal conseguia disfarçar uma tremenda ira e acreditou adivinhar a causa, que não era apenas a falta de futuro com Vitor ou a reação de uma riquinha volúvel. Imaginou que a garota tivesse sido sequestrada pela família para esconder a vergonha de uma gravidez, mas se absteve de comunicar sua suspeita a Vitor, porque lhe pareceu uma crueldade. Que necessidade havia de atormentá-lo com mais dúvidas? Sentia um misto de simpatia e pena por Ofélia, tão vulnerável e ingênua. Era uma Julieta sacudida pelo vendaval de uma paixão infantil. Mas em vez do jovem Romeu, ela tinha se envolvido com um homem endurecido. Não lhe ocorrera perguntar a Vitor o que fariam para evitar uma gravidez, porque ela dera por certo que ele tinha tudo sob controle, e como se encontravam com pouca frequência, nada aconteceria. Pensamento mágico. Vitor, por ser mais velho e mais experiente, tinha a culpa por aquele acidente imperdoável. Concordo. E ela, a vítima, cabia pagar pelos dois. Era uma injustiça monumental. Ela mal conseguia lembrar por que havia se agarrado àquele amor sem esperança por um homem com quem tinha tão pouco em comum. Depois de ir para a cama com ele, sempre em algum lugar sórdido, sempre com pressa e sem comodidade, ficava tão insatisfeita quanto nas bolinações às escondidas com Matias. Apaixonou-se da ideia de amor, da história romântica e do passado heróico daquele guerreiro, como costumava chamá-lo. Tinha vivido uma ópera cujo desfecho só podia ser trágico.
Sabia que Victor estava apaixonado por ela, pelo menos tão apaixonado quanto pode estar um coração cheio de cicatrizes, mas da parte dela tinha sido apenas um impulso, uma fantasia, mais um de seus caprichos. Sentiu-se tão nervosa, sem saída e doente, que os detalhes da aventura com Victor, inclusive os mais felizes, estavam deformados pelo terror de ter destruído sua vida. Para ele, houvera prazer sem risco, e para ela, risco sem prazer. E agora, no fim, ela sofria as consequências, e ele podia tocar a vida como se nada tivesse acontecido. Sentia ódio por ele. Escondeu-lhe que estava grávida porque receou que, ao sabê-lo, Victor reivindicasse seu papel de pai e não a deixasse em paz. Qualquer decisão sobre aquela gravidez cabia a ela. Ninguém tinha o direito de opinar, muito menos aquele homem que já lhe causara danos suficientes. Nada disso a carta continha. Mas Roseira adivinhou. E como eu falei pra vocês, no começo, a Ofélia rejeitou muito essa gravidez. Ela não queria, ela se sentiu traída pelo Victor, ela não queria ter aquela criança, aquilo pra ela foi um pesadelo. Porém, conforme o tempo foi passando e a gravidez foi se desenvolvendo, a criança começou a mexer, ela começou a sentir uma coisa diferente por aquele ser que crescia no ventre dela. Até que um dia ela teve um sonho premonitório e nesse sonho mostrava que ela teria uma menina. E aí ela acorda e ela chama o padre para conversar e ela fala: eu quero ficar com a criança, mudei de ideia, eu vou criar e que a sociedade chilena diga o que quiser dizer. O padre falou que depois eles conversavam, veria, como seria o parto delas e eles decidiriam isso depois. Ok. Passa um tempo, a Ofélia entra em trabalho de parto. Do parto, que segundo contaram foi demorado e trabalhoso, e dos dias seguintes, Ofélia não guardou nenhum vestígio na memória, como se não os tivesse vivido, graças ao éter, a morfina e as beberagens misteriosas que a mergulharam numa bendita inconsciência que durou o resto da semana. Foi acordando aos poucos, tão perdida que tinha esquecido seu próprio nome. Como a mãe rezava sem parar, banhada em lágrimas, coube ao padre Urbina dar-lhe a má notícia. Ele apareceu aos pés da cama dela assim que reduziram as drogas que lhe eram administradas, e ela se recobrou o suficiente para perguntar o que tinha acontecido e onde estava sua filha. Você deu à luz a um menininho, Ofélia, informou o sacerdote no tom mais compassivo possível. Mas Deus, em sua sabedoria, levou-o consigo poucos minutos depois dele nascer. Explicou que o menininho viera asfixiado pelo cordão umbilical no pescoço, mas que felizmente tinham conseguido batizá-lo, e ele não fora parar no limbo, e sim no céu, como os anjos. Urbina quis consolá-la com citações das Sagradas Escrituras e com razões da sua própria inspiração, mas Ofélia começou a uivar como uma loba e a debater-se entre as fortes mãos das noviças, que tentaram sujeitá-la até que a obrigaram a tomar outro copo de vinho com ópio, e assim, de copo em copo, ela sobreviveu meio adormecida durante 2 semanas completas, ao cabo das quais até as freiras acharam que bastava de rezas e poções e era preciso trazê-la de volta ao mundo dos vivos. De volta à rua Mar del Plata, Laura absteve-se de contar ao marido o que havia acontecido nos últimos meses, porque imaginou que Felipe o mantinha a par de tudo e porque Isidro preferia saber o mínimo possível, fiel ao seu hábito de conservar-se à margem dos desvarios emocionais das mulheres da família. Recebeu a filha com um beijo na testa, tal como fazia em qualquer manhã normal. Morreria 28 anos depois, sem nunca ter perguntado pelo neto. Gente, o livro, obviamente, é cheio de passagens tristes, de histórias tristes, de questões, Mas a história da Ofélia, ela me pega assim no fundo da alma. E tudo aquele começo que a gente acha, uma patricinha, não sei o quê, animada, cara, acaba com a história dela com o filho. A história da Ofélia é muito linda, é muito forte e é muito emocionante, assim. Pra mim, uma das histórias mais tristes do livro é a história da Ofélia. E acho até, não sei, pode ser viagem minha, tá? Mas pra mim faz um sentido ela chamar Ofélia e ela ter ficado divagando, ficado nesse lugar entre a vida e a morte, ter dado meio que uma enlouquecida no trabalho de parto, de tanto ópio que davam pra ela, porque pra mim, eu linko com alguma coisa da Ofélia do Hamlet em algum lugar, então eu acho muito poético ela se chamar Ofélia. Os Del Solar nunca tiveram a ansiada certeza de terem evitado o escândalo da gravidez de Ofélia, porque tradicionalmente os comentários desse tipo voavam como pássaros fugazes na periferia da família. Isso teria parecido suspeito a qualquer outro, menos a Matias, que não era bobo como achava Ofélia, mas era um daqueles raros homens bons. No fim de ano, aquele pretendente tenaz obteve permissão para deixar o seu posto durante 1 mês e viajar de férias para o Chile. Levava o anel de diamantes da bisavó no bolso. Antes dele conseguir perguntar qualquer coisa, ela contou tudo o que tinha acontecido, nos mínimos detalhes. Matias escutou calado, limpando o suor do rosto com o lenço, oprimido pela confissão de Ofélia, pelo calor e pelo aroma adocicado de rosas e jasmins que chegava do jardim. Quando ela terminou, ele demorou um bom tempo para organizar as emoções e concluir que, na verdade, nada havia mudado. Por favor, Ofélia, case-se comigo. Mas você não ouviu o que eu acabei de dizer? Não vai me perguntar quem era o pai da criança? Não importa. A única coisa que importa é saber se você ainda gosta dele. Aquilo não foi amor, Matias, foi febre. Então, não tem nada a ver conosco. Sei que você precisa de tempo para se recuperar, mesmo supondo que ninguém se recupera da morte de um filho. Mas, quando estiver pronta, eu estarei esperando. Você diria o mesmo se eu estivesse com um filho ilegítimo no colo? Desafiou ela. Claro que sim. Imagino que nada do que lhe contei foi surpresa para você, Matias. Você deve ter ouvido comentários. Minha má reputação vai seguir o meu rastro aonde quer que eu vá. Isso destruiria sua carreira diplomática e sua vida.
Isso é problema meu, ele respondeu. Eles pretendiam se casar sem espalhafato, mas para Isidro del Solar, isso equivalia a admitir a culpa. O padre Vicente Urbina concedeu-lhes a honra de casá-los e sua presença bastava para restaurar a reputação de Ofélia. Depois de casados, antes de ir para o Paraguai, Ofélia quis voltar ao cemitério rural onde estava seu filho, e Matias a acompanhou. Endireitaram a cruz branca, puseram flores e rezaram. Um dia, quando tivermos nosso próprio túmulo no cemitério católico, vamos transladar seu filhinho para ficar conosco como deve ser, disse Matias. Aqueles poucos dias bastaram para Ofélia intuir que, ao casar-se com Matias, tinha tomado a melhor decisão de sua vida. Vou amá-lo como ele merece, serei fiel e o farei feliz. E de fato, Matias era um cara muito legal, né, gente? A gente já se surpreenderia se hoje um homem tivesse uma atitude como a do Matias, você imagina em 1942. 6 anos depois do episódio da Ofélia, o Victor já era um médico formado e adivinhem a especialidade dele? Cardiologista, óbvio. Ele continuava como dono do Winnipeg, mas ele não trabalhava mais lá. A Rosé também ia de vez em quando só ao Winnipeg, ela fazia mais a parte financeira, mas tinha ajuda de um contador. Então assim, eles tinham um Winnipeg, mas eles não trabalhavam mais lá, porque ela já era uma musicista mais respeitada, né? Tinha aí os contatos dela, ele era um médico muito respeitado, então eles mantinham a taverna, mas seguiam as suas profissões. Para Vítor, a lembrança da Espanha era cada vez mais difusa. Todo ano, à meia-noite do dia 31 de dezembro, ele erguia um brinde ao ano novo e ao próximo retorno a seu país, mas só o fazia por tradição, sem verdadeira ilusão nem desejo. Desconfiava que a Espanha onde tinha nascido, a Espanha que ele conhecia e pela qual tinha lutado, já não existia. Naqueles anos, dominada por fardas e batinas, teria se transformado num lugar ao qual ele já não pertencia. E no dia que o Marcel completou 10 anos, ou seja, em 1949, chega uma carta para eles da Espanha. Eu vou contar o que tem nessa carta? Claro que não! Vocês precisam ler para descobrir. Eu não vou estragar a surpresa. Mas alguns bons anos se passam até que nós chegamos no dia 4 de setembro de 1970. 31 anos após a chegada do Winnipeg, o Chile elegia, por voto popular, pela primeira vez, o primeiro presidente socialista da América Latina. O nome desse presidente? Salvador Allende. Gente, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui sobre o governo do Allende, porque eu já falei bastante sobre ele nas outras resenhas dos livros da Isabel Allende que tem aqui. Tem o Paula, tem o Violeta e tem O Vento Sabe Meu Nome. Nos 3 livros, em algum lugar, a gente fala sobre o governo do Allende, então eu não vou entrar em muitos detalhes aqui. Inclusive, essas resenhas estão passando aqui em cima em algum momento pra vocês e também vão estar na descrição do vídeo, bem como os links dos livros, tá bom? Caso vocês queiram comprar. Então assim, não vou entrar num super detalhe sobre como foi o governo do Salvador Allende. Bom, mas basicamente o que aconteceu foi exatamente o que aconteceu na Espanha na época da Guerra Civil. A direita, a igreja, os militares, eles já avisavam que eles não iriam aceitar o governo do Allende, que tinha sido eleito por voto popular, democraticamente, estava tudo certo. Mas eles já avisaram que eles não iam aceitar. Tipo o que tentaram fazer no 8 de janeiro aí deu errado? Né? É isso aí, mais ou menos o que tentaram fazer. Só que aí, o que aconteceu? O governo do Allende foi passando, não virou um governo comunista, socialista, nada, mesmo porque o Allende dizia que seria um processo normal e que ele não era um cara radical, que essas coisas se dariam ao longo na sociedade e sempre, claro, com a participação do povo, pela vontade do povo. Mas, obviamente, a elite, a dona do dinheiro, começou a incitar greves, fazer com que faltassem produtos essenciais no mercado, falta de alimento, falta de insumo, entre outros absurdos completos, tudo orquestrado pela direita, pelo exército, pela igreja, até que no dia 11 de setembro de 1973, com total apoio dos Estados Unidos, os militares, comandados por Augusto Pinochet, deram o golpe de Estado no Chile. Depuseram o Salvador Allende e ele morreu na tomada do Palácio do La Moneda, no dia 11 de setembro. E a morte do Allende até hoje é bem misteriosa. Dizem que ele se matou. A versão oficial, né, dos militares é que ele se matou assim que ele soube que ele seria deposto, que ele seria preso, enfim. Uma galera que não acredita muito nisso, não. Tem uma galera com certa razão que acha que eles mataram o Allende. E no dia 23 de setembro, 11 dias após o golpe militar, o poeta Pablo Neruda morreu também numa situação bem estranha. E que hoje, 2025, começa-se a falar que ele realmente morreu envenenado, que mataram o Neruda. Como eu contei pra vocês aqui na história, o Victor era super amigo do Allende. Toda semana eles jogavam xadrez juntos. O que vocês acham que aconteceu? Ele foi denunciado e preso pelos militares. Foi a vizinha que denunciou o Victor Dalmau, a mesma mulher que 2 anos antes lhe pedira que se valesse da amizade com o presidente para empregar o filho no corpo de carabineiros, a mesma em cujo coração ele implantara 2 válvulas, a mesma que trocava açúcar e arroz com Roser. Victor foi preso no hospital. Primeiro, ele foi levado para o Estádio Nacional, que ficou infelizmente conhecido como o maior centro de tortura
da ditadura Pinochet. E esse mesmo estádio, gente, sim, uns meses antes, o estádio lotado de pessoas celebrando o Nobel de Literatura do Neruda. Né? As pessoas contam que o Neruda começava os versos das poesias dele e o público respondia de volta, de tão admirado, de tão amado e de tão celebrado que era o Neruda. Meses antes aconteceu esse evento lindo para celebrar o Nobel de Literatura do Neruda e logo depois se transformou no maior centro de tortura do Chile. E alguns meses mais tarde, ele sai do Estádio Nacional e ele é levado para um campo de concentração, para uma prisão no norte do país. Roser passou meses a procurá-lo, recorrendo a amizades e contatos internacionais, batendo nas portas de diferentes autoridades, consultando as listas de desaparecidos nas igrejas. O nome dele não figurava em lugar nenhum, tinha evaporado. Victor Dalmau tinha sido levado com outros prisioneiros políticos num comboio de caminhões, um dia e uma noite de viagem, para uma estação salitreira no norte, abandonada fazia décadas e recentemente transformada em prisão. O Victor passou 11 meses nessa prisão no norte do Chile. A Roser não tinha a menor ideia de onde ele estava, até que um dia o comandante desse campo, desse presídio, passou mal, ele teve um ataque cardíaco e todo mundo conhecia a fama do doutor Victor Dalmau, o melhor cardiologista do Chile. Eles chamam o Victor para ajudar, fazem uma pressão ali que ele tinha que salvar o cara. O Victor entende que a situação era muito grave e ele pede para que transferissem ele para um hospital, porque ali naquele lugar ele não tinha condições de atender o comandante. Eles levam o comandante e o Victor até uma cidade mais próxima. Lá chegando, o Victor entende que, cara, era um hospitalzinho de uma cidade pequena, não tinha muito recursos e ele era o médico mais preparado para operar o comandante. Ele opera o comandante, salva a vida do cara e graças a isso, alguns dias depois, ele é liberado. A versão oficial era de um país ordeiro, limpo, apaziguado, a caminho da prosperidade. Victor pensava nos torturados, nos mortos, nos rostos dos homens que conhecera na prisão e nos desaparecidos. As pessoas tinham mudado. Custava-lhe reconhecer o país que o acolhera com um abraço de uma multidão 35 anos antes. País que ele amava como seu. No segundo dia, Victor admitiu para Roser que não aguentaria a ditadura. Não pude suportá-la na Espanha, também não posso aqui. Tenho idade demais para viver com medo, Roser, mas um segundo exílio é tão intolerável quanto ficar no Chile e enfrentar as consequências. Porém, não tinha como ele ficar no Chile. A Roser também fez amizade com o novo embaixador da Venezuela. Ela pede ajuda para ele, eles ajudam o Victor a se exilar e o Victor vai morar em Caracas. Em 20 de novembro de 1975, o Franco morre na Espanha. O Victor, que já estava exilado na Venezuela, não tinha muita esperança de quanto tempo iria demorar para ele voltar para o Chile, conversa com a Roser e eles resolvem passar então uma temporada no país deles, Eles pensam em voltar a viver na Espanha. E eles de fato vão para a Espanha, vão para Barcelona, ficam 6 meses, mas eles entendem que eles não eram mais de lá. Eles já não reconheciam mais Barcelona como a cidade deles. Eles não tinham amigo, eles não tinham emprego, era uma cidade desconhecida. Os anos, os 36 anos da ditadura franquista tinha mudado completamente aquele país. Eles entendem que já não fazia mais sentido tentar reconstruir um passado que não existia mais. Alugaram um pequeno apartamento na Grácia, onde ficaram 6 meses eternos. O desílio, como chamaram o regresso à pátria que tinham deixado tantos anos antes, foi para eles tão duro quanto o exílio de 1939, quando cruzaram a fronteira da França. Mas, para admitirem até que ponto se sentiam estranhos, precisaram daqueles 6 meses. Ele por orgulho, ela por estoicismo. Nenhum dos dois encontrou trabalho, em parte porque não havia emprego para as pessoas da idade deles, em parte por falta de contatos. Não conheciam ninguém. Esticaram a ilusão o máximo possível, até que num domingo tedioso, que não diferenciava em nada de outros dias tediosos, não aguentaram mais. Roser disse num impulso a frase que haveria de determinar os planos deles nos anos seguintes. Já estou de saco cheio dessa história de sermos forasteiros. Vamos voltar para o Chile. Somos de lá. Victor soltou um sonoro suspiro de dragão. Vamos fazer isso assim que pudermos, Roser, prometo. Mas por enquanto, voltamos para Venezuela. Porque afinal, ele era um exilado político, ele ainda não podia voltar para o Chile. E eles voltam para Caracas, tocam a vida, o tempo vai passando, até que um dia está tendo uma mostra de arte em Caracas, uma artista expondo suas telas, suas obras. E quem era essa artista? Ofélia del Solar. Foi nessa época que Victor Dalmau se encontrou de novo com Ofélia del Solar. Ao longo dos anos, ficara sabendo dela esporadicamente, sem chegar a vê-la, porque pertenciam a ambientes muito diferentes, e ela passara grande parte da vida em outros países por causa da profissão do marido. Além disso, ele a evitara, temendo que o rescaldo daquele amor frustrado de juventude tivesse brasas quentes e interferisse na ordem de sua existência. Nunca chegou a entender as razões de Ofélia tê-lo cortado de sua vida com uma tesourada, sem mais explicações do que uma carta breve, escrita em tom de mocinha caprichosa, que ele não conseguia associar à mulher que cabulava as aulas para fazer amor com ele no hotel de Macatadura. No início, depois de se lamentar e amaldiçoar em segredo, chegou a detestá-la. Atribuiu-lhe os piores defeitos de sua classe social: inconsciência, egoísmo, arrogância, pedantismo. Depois, o desgosto foi passando e ficou a recordação benévola da mulher mais bonita que tinha conhecido, da sua risada repentina, de sua coqueteria. Pensava em Ofélia raríssimas vezes e nunca sentiu o impulso de informar-se sobre ela.
no Chile, antes da ditadura, ficava sabendo de retalhos de sua existência, geralmente por algum comentário de Felipe Del Solar. Tinha visto nas páginas sociais do jornal algumas fotos dela em que nada a favoreciam, mas não na seção de arte. Seu trabalho era desconhecido no Chile. Tinham-se passado mais de 40 anos desde o último encontro, e ela estava em desvantagem, porque durante aquele tempo não tivera a oportunidade de ver nenhuma fotografia dele. Victor estendeu-lhe a mão e se apresentou. Ofélia demorou alguns segundos para situar o nome na memória, e quando conseguiu, lançou uma exclamação de surpresa tão espontânea que Victor ficou convencido de que ela não sabia quem ele era. Aquilo que ele tinha carregado como uma desgraça no coração, nela não havia deixado rastros. Quando se vive o suficiente, os círculos se fecham. Até que, em 1983, a notícia que eles tanto esperavam finalmente chega. O Chile havia liberado uma lista com 1.800 exilados que estavam autorizados para retornar ao país. Roser foi ao consulado do Chile ver a lista, que estava pregada na janela, e encontrou o nome de Victor Dalmau. Abriu-se um vazio sob seus pés. Tinham aguardado aquilo durante 9 anos, e quando acontecia, ela não conseguia se alegrar, porque significava abandonar o que tinham, inclusive Marcel, e voltar para o país que haviam deixado por não suportar a repressão. Começamos do zero várias vezes, Roser. Podemos recomeçar mais uma vez. Tenho 69 anos e quero morrer no Chile. Eu vou até aqui na história. Eu vou parar em 1983, eu não vou chegar até 1994, porque eu quero que vocês leiam o final por vocês. Eu não vou dar spoiler, mas, porém, contudo, entretanto, vende caixinha de lenço de 1 quilo? Eu recomendo. Eu recomendo, porque, menina, daqui pra frente é uma choradeira, é de se debulhar em lágrimas. Gente, e mais uma vez, eu sou apaixonada por esse livro é realmente fantástico, está na minha lista, pra mim, por enquanto. É que assim, a Casa dos Espíritos, e não tem resenha da Casa dos Espíritos aqui, né? Eu amei tanto, gente, tanto, e eu não consegui fazer uma resenha dele, que eu tenho esse negócio. Às vezes tem livro que eu amo tanto que eu não consigo fazer resenha. Eu não vou colocar ele no mesmo lugar da Casa dos Espíritos, porque eu acho que a Casa dos Espíritos é um pouco ao concurso, ele é o primeiro dela, ele é ok. Mas dos outros, eu acho que ele é o meu favorito, O Longa Pétala de Mar. Esse livro é muito bom. E aí vem uma parte aqui, que as pessoas podem até querer me cancelar, que... eu falo que, infelizmente, a gente tá passando por um momento na literatura contemporânea, não é todo mundo, não é... me entendam, por favor. Que o povo tá escrevendo um roteiro, e um roteiro bem mequetrefe, e chamando de livro. E as pessoas falam, ah não, mas é porque quer escrever um livro que não seja um calhamaço, quer escrever um livro pequeno, quer escrever um livro não tão profundo. Gente, 56 anos de história, 4 países diferentes, Guerra Civil Espanhola, ditadura chilena. 278 páginas. Bem escrito, bem detalhado, profundo, com dados históricos, mas aqui é uma opção dela. Personagens muito bem trabalhados, com camadas, não tem um fio solto, perfeito. 278 páginas. Um livro, pra ser bom, gente, ele não precisa ser um calhamaço, ele precisa ser bem escrito. Ele precisa ser bem escrito. As pessoas precisam parar de ter preguiça de escrever livro, porque querem ter um livrinho menor para que as pessoas leiam, para que as pessoas não sintam medo de ler livros de mais de 300 páginas. 278 e dá um banho em muito livro famosinho que tem por aí. Porque é aquilo, escrever um livro, muita gente pode escrever, mas escrever um bom livro é um pouquinho mais difícil. E isso, nossa Queen Isabel Allende faz como ninguém. Outra coisa que eu gostei muito desse livro é porque eu pude saber um pouco mais, em detalhes, algumas questões da Guerra Civil Espanhola. Eu não sabia, a minha referência da Guerra Civil Espanhola também é Guernica, inclusive eu sonho em ver pessoalmente o Guernica, até onde eu sei ele está no Reina Sofia em Madrid. Eu tenho muita vontade de ver esse quadro pessoalmente, nunca tive essa oportunidade. Então a minha grande referência sempre foi Guernica, e aí eu sabia um pouquinho. Eu comecei a entender um pouco mais sobre a Guerra Civil Espanhola quando eu li a saga do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón, que também tem resenha dessa tetralogia, tem a resenha deles aqui no canal, vou deixar na descrição do vídeo pra vocês. Ali eu comecei a entender um pouco mais, porque as histórias se passam em Barcelona, e pega a Guerra Civil Espanhola e tal. Ali eu comecei a ter uma ideia. Mas aqui com Longa Pétala de Mar eu tive mais informações, e obviamente pra fazer a resenha fui atrás de outras coisas, então eu fiquei muito interessada, e eu já tô assim, ó, louca para ler Por Quem os Sinos Dobram, do Hemingway, que é considerado por muitos o melhor livro dele, e que é na Guerra Civil Espanhola. Então, menina, essa temática me deu uma agarrada. Como eu falei lá em cima, a Isabel Allende sabe escrever romances históricos como ninguém, gente. Ela mistura ficção e realidade de um jeito, assim, que a gente fica com a cabeça estourando. Assim, da gente procurar cada vírgula pra saber se aquilo aconteceu, se aquela pessoa existiu. É maravilhoso, é muito incrível. E, obviamente, quem conhece Isabel Allende sabe que política tá sempre nos livros dela. E não teria como ser diferente, afinal ela é uma Allende. Então, né, pelo amor de Deus, é o mínimo que se esperava dela. E aqui, quando ela narra a Guerra Civil Espanhola e 34 anos depois, a ditadura Pinochet no Chile, ela vai mostrando pra gente as semelhanças entre os dois movimentos e principalmente o modus operandi do fascismo.
você tem nos dois países o anticomunismo das elites econômicas, a disseminação do medo do comunismo, aliás, medo esse completamente imaginário, mas esse medo colocado na população, a valorização do passado, a valorização das tradições, a valorização das famílias, principalmente das famílias cristãs, a descredibilização das instituições públicas, junto com uma exaltação ao patriotismo e a semeação do ódio contra as classes mais baixas e trabalhadoras. E essa elite que quer acabar com políticas mais progressistas e principalmente com políticas que possam dar um possível crescimento econômico às classes mais baixas. Não sei, lembra alguma coisa? Lembra um cheirinho de Brasil 2018, que reverbera até 2025, que a gente tem que ficar segurando na unha? Lembra alguém? Lembra alguma coisa? Lembra algum parente seu? Lembra? Menina, acho que eu já ouvi umas coisas dessas por aqui também. Eu li um artigo muito bom do Longa Pétala de Mar, do Antônio Carlos Lopes Petean, da Universidade Federal de Uberlândia. Eu vou deixar o link para vocês. E ele fala muito sobre a política e como a Isabel Allende desenvolve todas essas questões da Guerra Civil Espanhola, do fascismo, da ditadura, como ela desenvolve isso na obra dela. É realmente muito interessante, não é um estudo longo, tá? É bem legal, é bacana, gostei muito. E eu vou ler aqui um trecho pra vocês que eu achei muito interessante. Exaltando as glórias do passado e alicerçando-se na tradição, o fascismo, ao criar raízes na sociedade, promove a exclusão daqueles que não possuem a mesma tradição, os mesmos antepassados e crenças. Por isso, o discurso e a prática fascista da ditadura chilena e do franquismo têm características xenófobas, patriarcais e, ao dar ênfase às tradições cristãs, reforçam o nacionalismo. Características realçadas por Allende na sua obra Longa Pétala de Mar e corroboradas pelos historiadores que analisam o fascismo franquista e a ditadura chilena. Duas ditaduras semelhantes por difundir ideais nacionalistas, perseguir opositores, adotar o discurso do anticomunismo e o de se pautar pela defesa da família tradicional cristã. De novo, o Brasil tem esse discurso assim, ó, pipocando em tudo quanto é lugar. E o que faz a gente pensar, né, gente, que o livro, ele é uma travessia, ele acaba sendo uma viagem de uma ditadura a outra. E eu amei conhecer essa história do Winnipeg. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar desse feito do Neruda. É muito interessante, tem várias fotos, obviamente eu vou colocar pra vocês. O apelido do Winnipeg era a Nave da Esperança, porque foi exatamente o que ele foi para esses pouco mais de 2.000 refugiados espanhóis. E quando o Neruda estava ali selecionando as pessoas, né, que iriam embarcar no Winnipeg, ele tinha ordem escrita, inclusive, ordens escritas do governo do Chile para que ele trouxesse trabalhadores braçais e não pensadores, pessoas com ideias, com ideais, com visões políticas e tudo mais. Porque eles não queriam que essas pessoas pudessem tumultuar o Chile, vamos colocar assim. Inclusive, algumas dessas restrições que o Chile quis impor ao Neruda eram bem racistas, tá? Eles tinham ordem de negar vistos para pessoas negras, para judeus, para ciganos, para pessoas, né, hoje a gente chama de pessoas amarelas, mas eles chamavam na época de pessoas orientais. Então, eles eram orientados a negar. E, graças a Deus, o Neruda ignorou com louvor e com sucesso tudo isso que o governo do Chile pediu. Ele escolheu muitos artistas, músicos, pintores, desenhistas, escultores. Essa foi a maior parte da galera que acabou indo pro Chile. Óbvio, né? Tinha também médicos, advogados, tinham os trabalhadores braçais, tinham as pessoas que não tinham estudo, tinham lavradores, pessoal que trabalhava na construção, mas o Neruda deu ênfase para as pessoas que tinham ideias, ideais, que pensavam, que eram pessoas mais progressistas. O Neruda ignorou o governo do Chile com louvor e trouxe aí a galera pensante. E apesar das classes mais altas terem aí protestado, né, terem sido contra a ida desses refugiados para o Chile, quando eles chegaram no porto em Valparaíso, tinha realmente uma galera esperando por eles. Tinham chilenos cantando músicas, chilenos com bandeiras da Espanha, com bandeiras da Catalunha. E tem uma entrevista que a Isabel Allende conta que os refugiados foram levados, né, de Valparaíso até Santiago de trem. E essa viagem era uma viagem que duraria algumas poucas horas, mas que ela levou quase o dia inteiro, porque as pessoas se acomodavam ao longo das linhas de trem para saudar os refugiados, para dar comida, vinho, eles queriam ver. Então, esses refugiados acabaram chegando no Chile praticamente como heróis. A Isabel, gente, é sempre muito categórica em dizer o quanto os refugiados do Winnipeg colaboraram e mudaram o país. Ela conta que até 39 o Chile era um país muito atrasado, muito rural, a parte da cultura era extremamente defasada, era um país que não ligava muito para isso, e que foram esses refugiados do Winnipeg que acabaram levando para o Chile tudo de melhor que havia da vanguarda europeia. Eles levaram muita cultura, muita arte, ciência, porque foram médicos excelentes para o Chile. Então ela sempre fala do boom do conhecimento que teve o Chile depois que os refugiados do Winnipeg chegaram. Tem uma entrevista que ela fala
inclusive, que os melhores escultores e pintores que o Chile teve até hoje eram dos refugiados do Winnipeg ou os seus descendentes. Então essas pessoas tiveram sim uma enorme importância em como a sociedade chilena se desenvolveu e como ela prosperou. E um ponto crucial, gente, um ponto crucial para que isso acontecesse e que faz a gente se questionar, perguntar, enfim, levantar muitas questões sobre os refugiados que existem até hoje, que são os milhares em várias fronteiras pelo mundo, agora, nesse momento que você está aí vendo esse vídeo, de uma coisa que o Chile fez e que foi um grande exemplo. O Chile serve como um grande exemplo para como lidar com a maneira dos refugiados. Por quê? Porque quando os refugiados chegaram, eles não foram marginalizados, eles foram integrados à sociedade. E quando eles foram integrados à sociedade chilena, logo eles passaram a devolver para a sociedade. A gente pode pegar o próprio exemplo do livro, né? O Felipe Del Solar, ele dá casa, dá abrigo para a Roser e para o Vitor, arruma emprego para a Roser na rádio, apresenta ela para as pessoas importantes, apresenta o Vitor para o Allende para que ele conseguisse entrar na faculdade, para que eles conseguissem prosperar, para que eles conseguissem se integrar na sociedade chilena. Quando você tem uma pessoa da alta sociedade puxando, né, ajudando as pessoas de classes mais baixas para que elas consigam se inserir, para que elas tenham contatos, para que elas consigam prosperar, para que elas consigam sobreviver naquela sociedade, não tem como dar errado. Não tem como essas pessoas não prosperarem, né? Quando você abre portas para que essas pessoas se integrem na sociedade. E acaba acontecendo o que a Isabel Allende falou. Não tem como essas pessoas não devolverem de volta para aquela sociedade, fazer aquela sociedade prosperar, aquele país ir para frente, sendo que elas foram tão bem recebidas. Parênteses. Como eu falei do Felipe Del Solar, gente, é muito interessante acompanhar a trajetória dele. E é interessante também porque ela é muito real e ela acaba acontecendo, assim, quando a gente olha pessoas que vão envelhecendo, acaba acontecendo muitas vezes o que aconteceu com o Felipe Del Solar. Porque quando a história começa, ele é todo progressista, ele é, né, a favor das artes, ele defendia os menos favorecidos, ele ajuda os refugiados do Winnipeg, ele tem todo um trabalho no progressismo que as pessoas podiam falar que era, porque ele queria bater de frente com o pai dele, porque ele ia contra as ideias do pai dele, beleza, mas ele de fato fazia. Ele de fato foi uma pessoa muito generosa, ele mudou a vida da Roser e do Vitor, isso não tem como negar. Só que conforme a história vai correndo, ele vai virando reaça. E aí, quando em 73 tem o golpe militar, ele já se considerava monarquista. Então, de um cara que deu abrigo para os refugiados do Winnipeg, o Felipe vira um monarquista, gente. Olha o arco, a mudança que aconteceu politicamente com ele. E que faz a gente se questionar por quê? Por que houve essa mudança no Felipe Del Solar? Será que o meio que ele nasceu, essa camada social em que ele nasceu, fala mais alto? Será que tem raízes tão profundas que você acaba não conseguindo se livrar daquele ambiente que você nasceu? Você é tão contaminado com aquilo desde criança que por mais que você queira em algum momento da sua juventude sair, você vai acabar virando uma pessoa daquele meio, daquele estigma social? Será que ele vira um monarquista porque ele não conseguiu escapar daquilo que estava arraigado no seio familiar dele? Enfim, é de se pensar. E voltando a falar do Winnipeg, né, do navio, eu fiquei muito curiosa, que eu falei assim, e o que aconteceu com esse cargueiro depois? Porque eu sou curiosa, né? Aí fiquei lá, falei, gente, o que aconteceu com esse cargueiro? Eu fui lá procurar. Ele era um cargueiro francês e depois, né, da invasão nazista na França, em 1940, ele passa a navegar sob a bandeira do governo de Vichy, que era o governo da França aliado aos nazistas, tá? O governo do sul da França aliado aos nazistas. Ele foi capturado em 26 de maio de 41 por um outro navio holandês no Mar do Caribe e que, inclusive, gente, tinham vários judeus lá dentro e como ele foi confiscado pelo governo britânico, para essas pessoas acabou sendo bom, porque elas acabaram sendo liberadas. Depois ele foi comprado por uma empresa canadense e renomeado de Winnipeg 2, até que ele foi torpedeado em 22 de outubro de 1942 e afundou, quando ele viajava de Liverpool para St. John. Todas as pessoas a bordo foram resgatadas, não morreu ninguém no naufrágio do Winnipeg, mas, enfim, Winnipeg repousa no fundo do mar. E, como é muito normal em todos os livros da Isabel Allende, as personagens femininas, né, gente? Mulheres fantásticas, mulheres fortes, mulheres batalhadoras, mulheres que não baixam cabeça, mulheres independentes financeiramente, é incrível, assim. E, obviamente, a Roser traz muito disso. A Roser é uma mulher muito forte, muito admirável, tudo que ela constrói. Gente, assim, ela é muito A Roser é uma mulher muito E como ela encara a vida, como ela vê as questões, ela bota pra frente, gente. Ela vai. Ela aprende com o passado, fala, tá, isso aqui eu descarto, isso aqui eu fico e vambora, toca pra frente, sabe? Eu acho isso muito, muito, muito admirável. A mãe do Vitor, tá? Não parece, mas quando vocês lerem, a mãe do Vitor era uma mulher que se vira, sabe? Que se adapta às situações da vida. Vocês vão entender quando vocês lerem quem era a Carme. A Ofélia, já falei aqui, que a história dela pra mim aqui é nossa, é uma tristeza que me invade quando eu leio a história da Ofélia e que ela mostra uma resiliência que acho que poucas pessoas teriam. E uma outra personagem fantástica, a Juana Nancucheu, que era a empregada da família Del Solar. Devia estar com uns 6 ou 7 anos de idade quando foi dada a Vicente Vizcarra, pai de Laura, em pagamento de um favor.
Era a época que o Sr. Vizcarra negociava madeiras finas, mas na região Mapuche já nada restava daqueles bosques perfumados que haviam sido derrotados pelo machado e pela serra e substituídos por árvores comuns plantadas em fileiras como soldados para fazer papel. Juana era uma pirralha descalça que mal entendia algumas palavras de espanhol. Sua língua era o mapudungum. Apesar de seu aspecto de criatura selvagem, Vizcarra aceitou, porque recusá-la teria sido um tremendo insulto ao devedor. Levou-a para Santiago e entregou-a à esposa, que por sua vez a pôs nas mãos das empregadas da casa para ser treinada nos serviços básicos. O resto, Juana aprendeu sozinha, sem outra escola além de sua capacidade de ouvir e de sua vontade de obedecer. Quando Laura, uma das filhas da família Vizcarra, se casou com Isidro del Solar, ela foi mandada para servi-la. Juana calculava por aquela época que devia ter uns 18 anos, embora ninguém a tivesse registrado quando nasceu. Legalmente, ela não existia. Desde o começo, Isidro e Laura del Solar atribuíram-lhe a função de governanta, confiavam cegamente nela. Certo dia, ela se atreveu a perguntar gaguejando se por acaso os patrões não poderiam lhe pagar um pouco. Não muito, e perdoem se estou pedindo, ela tinha alguns gastos, algumas necessidades. Mas pelo amor de Deus, se você é da família, como vamos pagar? Foi a resposta. Desculpem, mas da família eu não sou, sou do serviço, só isso. Pela primeira vez, Juana Nancucheu começou a receber um salário que ela gastava em guloseimas para as crianças, que eram as crianças da casa, diga-se de passagem, e num par de sapatos novos por ano. Economizava o resto. Ninguém conhecia melhor cada membro daquela família. Ela era a guardiã dos segredos. E de fato, a Juana era a guardiã dos segredos da família del Solar. E ela, na verdade, acabava sendo a mãe das crianças. Era com a Juana que as crianças tinham uma ligação mais maternal. Mas ela era uma serviçal, e no caso aqui que eu li pra vocês, ela era uma escrava, né, gente? Vamos falar? Passou anos da vida desde criança trabalhando sem receber nada, e quando ela começou a receber, obviamente ela recebia uma miséria. E esse papo da empregada ser chamada de alguém da família, até hoje a gente escuta isso aí. Tá? Você já conheceu, você já ouviu aí de alguém falando, não, mas ela é da família. Aí você fala, tá, mas ela tá no testamento? Porque se ela não tá no testamento e não vai receber igual todo mundo, não, ela não é da família, gente. Né? Ela não é da família, ela é uma pessoa que está ali trabalhando. E a Isabel Allende conta que, infelizmente, essa era uma prática muito comum no Chile, tá? De você pegar essas meninas, principalmente as meninas de origem indígena, e elas eram colocadas para trabalhar nas casas das famílias que tinham um pouquinho, não precisa nem ser a classe lá em cima, as famílias que tinham um pouquinho mais, assim, né, uma classezinha um pouquinho melhor, na classe média ali, já tinha menina indígena trabalhando para eles desde criança, sem nunca ganhar nada, e passavam a vida toda na casa dessas famílias. E ela diz que Juana é uma homenagem a Juana Riquelme, que era a sua naná, né, a sua babá, que ela diz que deve ter acontecido exatamente a mesma coisa com ela, veio de um lugar que não se sabe, né? Quando a Isabel nasceu, ela já estava na casa, mas que é exatamente a mesma história da outra Juana, e também uma homenagem, aí agora já de uma maneira mais profissional, né, a mulher que cuidou da mãe dela e do padrasto dela durante 41 anos. E por falar em mulheres fortes, gente, a Elisabeth Eiden-Benz realmente existiu. A enfermeira nasceu em 12 de junho de 1923 na Suíça e ela atuava como enfermeira e professora até resolver se juntar à Associação de Ajuda a Crianças na Guerra na época da Guerra Civil Espanhola. Depois do êxodo de Barcelona, a Elisabeth foi para as praias do sul da França, foi trabalhar ajudando esses refugiados e quando ela chegou lá, ela ficou completamente horrorizada com a situação das mulheres, principalmente das mulheres grávidas e das mulheres que acabavam de ter o filho e o filho tinha morrido porque não tinham condições. Ela resolve, então, transformar uma casa bem grande, né, um chateau que eles chamam, né, que tinha na região de Elne, que era ali super perto de Argel-sur-Mer. Ela resolve transformar essa casa numa maternidade para que ela pudesse acolher essas mulheres. A maternidade abriu as portas em 5 de dezembro de 1939, trazendo dignidade e esperança para muitas mulheres. O local tinha capacidade de receber simultaneamente de 80 a 100 mulheres. Só que elas trabalhavam em conjunto com a Cruz Vermelha, e a Cruz Vermelha tinha deixado claro que elas não poderiam receber, por exemplo, mulheres judias. E elas escondiam a identidade das mulheres o quanto elas podiam, faziam um trabalho sim de receber mulheres judias, mulheres ciganas, todas as mulheres que os nazistas estavam perseguindo, elas davam abrigo, elas acolhiam essas mulheres, elas faziam o parto dessas mulheres, cuidavam das crianças dessas mulheres e principalmente escondiam a identidade delas para que elas não fossem perseguidas nem deportadas. E isso tudo foi até 1944, quando a Gestapo pediu a casa onde a maternidade funcionava para eles. Só em 2002 que o trabalho dela começou a ficar mais conhecido, porque um bebê que nasceu naquela maternidade começou a correr atrás da história e começou a contar, ir na imprensa e falar sobre a Elisabeth Eiden-Benz. Ela, em 2002, também acabou recebendo o título de Justo entre as Nações e, em 2006, a maternidade reabriu, agora em formato de museu, para relembrar a história da Elisabeth e, principalmente, do grande feito dela, que foi, entre 1939 e 1944, ter ajudado a salvar a vida de cerca de 600 bebês. A maioria, filho dos republicanos espanhóis, de judeus e de ciganos que estavam fugindo do nazismo. Eu sou contenta e feliz deste trabalho. Foi muito importante para a minha vida.
pero nunca he pensado que deben subir a nuestro trabajo. E ela morreu em Zurique, na Suíça, em 20 de maio de 2011, somente 20 dias antes de completar 98 anos. E falando de personagens que existiram na vida real, o personagem do Victor Dalmau foi inspirado na história do engenheiro Victor Pey, que assim como Dalmau, também era um republicano na época da Guerra Civil Espanhola, atravessou os Pirineus até a fronteira com a França, esteve nos campos de concentração das praias e foi para o Chile a bordo do Winnipeg. Ele tinha 24 anos e ele embarcou com a mãe, a irmã e o cunhado. A Isabel Allende nasceu depois da chegada do Winnipeg, né? Ela é de 42, o Winnipeg chegou em 39. Mas ela sempre soube da história do Winnipeg e da história dos refugiados, porque muitos deles eram amigos do tio e do avô dela e frequentavam muito a casa do avô, inclusive o Victor Pey. Tráigame labradores, tráigame pescadores, pero no me traiga intelectuales, porque la derecha no me lo va a perdonar. De manera que, a mi juicio, dadas las profesiones nuestras, nos escolheu para ingressar ao Winnipeg. Mas ela só foi realmente conhecer profundamente a história do Victor, saber de tudo que ele tinha passado, quando eles ficaram exilados na Venezuela. A Isabel Allende e o Victor, na época da ditadura chilena, se exilaram na Venezuela e lá eles de fato formaram uma grande amizade. O Victor Pey era de fato amigo do Salvador Allende, ele jogava xadrez com o Salvador Allende, por isso mesmo que ele teve que se exilar. E existem várias passagens aqui, a Isabel conta em entrevistas que realmente aconteceram na vida do Victor, mas eu acho que uma das mais importantes é que tem uma passagem que o Victor Dalmau e a Roser escondem o Neruda durante 15 dias no apartamento deles. Isso antes da ditadura. Em 48, o presidente da época tinha proibido o comunismo no país. E o Neruda começou a ser perseguido. E o primeiro lugar que o Neruda escondeu foi no apartamento do Victor e da Roser. Isso realmente aconteceu. O Neruda passou 15 dias escondido na casa do Victor Pey antes de sair do Chile. A Isabel conta que o Victor era uma pessoa muito amigável, bastante carismático, porém extremamente traumatizado com tudo que ele viveu, tanto da Guerra Civil como da ditadura militar. E que ele nunca efetivamente conseguiu superar esses traumas. Ele de fato chegou a voltar um pouco para a Espanha, não se adaptou e sentia essa vontade imensa de voltar para o Chile, e quando ele pôde voltar, ele voltou e ficou no Chile até a morte dele. E bem no final da vida dele, ele e a Isabel trocavam muitos e-mails diariamente, porque ele sabia que ela estava escrevendo um livro que contava aí a saga do Winnipeg, dos refugiados espanhóis no Chile, mas ela não queria que ele soubesse que ele foi a grande inspiração pro protagonista. Ela queria que fosse uma surpresa para ele quando ele lesse o manuscrito. Ah, um detalhe, a irmã do Victor Pey era o quê? Pianista, e ela se tornou a reitora da Escola de Música do Chile. Então foi ela, a irmã do Victor Pey, a grande inspiração para a personagem da Roser. E a Isabel Allende conta que, infelizmente, ela estava com o manuscrito pronto para enviar para ele, porém ele morreu dormindo uma semana antes da Isabel Allende colocar o manuscrito no correio. Victor Pey morreu no dia 5 de outubro de 2018, aos 103 anos. O homem morreu com 103 anos. E a Isabel Allende conta que ele foi até o último dia de vida dele, dirigindo, andando sem bengala, completamente lúcido. E além do Victor Pey, ela conversou com vários outros refugiados do Winnipeg, que ainda estavam vivos, mas ela disse que de uma maneira ou de outra, a vida dela sempre esteve cercada por eles. Inclusive ela conta que quando ela tinha 18 anos, ela trabalhava nas Nações Unidas como secretária, e o chefe dela era Carmelo Soria, um espanhol republicano, refugiado que veio no Winnipeg e que acabou sendo morto pela ditadura chilena. E como a vida da Isabel Allende, gente, quem conhece um pouquinho da história dela sabe que parece que as coisas estão sempre assim interligadas. O Winnipeg, antes dele atracar em Valparaíso, ele parou num porto antes, que foi o porto de Arica. E lá subiram no navio um funcionário da imigração e um funcionário do Ministério das Relações Exteriores, porque eram esses dois funcionários que iam fazer a imigração, carimbar passaporte, autorizar a entrada, dar visto para esses 2.000 e tantos refugiados do Winnipeg. Esse funcionário do Ministério das Relações Exteriores era assim, tipo, o funcionário mais jovem, o menos experiente, era como se ele fosse tipo o estagiário que eles mandaram lá no Winnipeg para resolver o bagulho. E ele entrou no navio muito relutante, porque ele era de uma família muito tradicional, muito católica, conservadora, e que era super contra a entrada daquelas pessoas no Chile. E aí colocaram esse homem numa sala para que ele pudesse carimbar os passaportes dos refugiados. E conforme iam entrando as pessoas, ele começava a conversar com elas, de onde vinham, sabia a história, o que tinha feito, o que tinha acontecido, como tinha sido as questões na Espanha, o êxodo. Ele foi entendendo a vida daquelas pessoas e ele mudou completamente o que ele pensava a respeito desses refugiados. Ele entrou no navio com um pensamento e saiu de lá com outro completamente diferente. E esse funcionário do Ministério das Relações Exteriores era ninguém mais, ninguém menos, o homem que anos mais tarde se tornaria o padrasto da Isabel Allende.
o tio Ramon, a meu irmão Juan Allende, a Victor Pey Casado e a outros navegantes da esperança. Esses navegantes da esperança, a quem a Isabel Allende dedica o livro, ela explica que são todas as pessoas que estão pelo mundo buscando asilo, todas as pessoas que estão no mundo deslocadas de suas raízes e principalmente as que estão nas fronteiras esperando por salvação. Ela diz que navegadores da esperança são as pessoas que esperam salvar as suas vidas ou as que querem dar uma oportunidade, uma vida melhor para os filhos delas. Todo capítulo no livro começa com uma epígrafe, né? Um trechinho de algum poema do Neruda. E o título, Longa Pétala de Mar, também é a forma como Neruda se referia ao Chile do poema Quando de Chile, que ele começa o poema com essa frase: ó Chile, longa pétala de mar, de vinho e de neve. E a Isabel Allende conta que essa ideia de chamar o livro de Longa Pétala de Mar não foi uma ideia dela, tá? Foi uma ideia dos editores, da galera que trabalha com ela ali, e eu fiquei muito curiosa pra saber que título que ela daria pra esse livro, mas eu achei que esse aqui é perfeito, mas eu fiquei curiosa pra saber como ela chamaria esse livro. Nessas entrevistas todas que eu vejo, eu sempre gosto muito de ver as entrevistas da Isabel Allende, as entrevistas dela são ótimas, ela sempre fala que a raiz dela são os livros, e que ela gosta de contar a história dos refugiados, de estrangeiros, de desgarrados, porque isso continua acontecendo no mundo o tempo todo. E porque ela mesma continua a ser uma desgarrada. Ela não compara a situação dela de exilada política na Venezuela, nem depois quando ela imigrou para os Estados Unidos, ela não compara jamais a situação dela com essas pessoas que estão nas fronteiras, mas ela diz que ela tem um sentimento de que ela é eternamente uma estrangeira e que quando ela volta para o Chile, por exemplo, ela não se sente mais em casa, ela não se reconhece mais como uma cidadã chilena, ao mesmo tempo que ela nunca se sentiu pertencente à Califórnia, que é o lugar onde ela mora desde 1987. E ela também fala que o livro começa com um coração aberto, com um coração pulsante, e que essa temática está presente ao longo de todo o livro e que é dessa forma que nós deveríamos encarar a vida, de peito aberto, com o coração aberto, correndo riscos, porque correr riscos é viver. E ela diz que se você não tiver um coração aberto para aceitar o que a vida te proporcionar, o máximo que você vai conseguir ter é uma vida pequena. E entre tantos temas que esse livro traz, um outro tema muito importante que está presente em outras obras da Isabel Allende é o tema do amor maduro, porque ela fala, né, que o amor maduro é visto como estranho ainda na sociedade, de pessoas de terceira idade que se apaixonam. A sociedade não acredita muito nisso, acha isso uma bobagem, não vê isso como uma possibilidade, e ela fala que sim, é possível. Ela mesma é um exemplo, ela se casou pela terceira vez aos 75 anos, e ela quis abordar aqui mais sobre esse amor maduro, que ela diz, inclusive, que é mais saudável, porque você não tem tempo pra ficar brigando por besteira, né, que as pessoas não têm muito tempo na vida, então tem que viver só o que é o melhor do amor mesmo. E, gente, ao fazer a minha pesquisa pra fazer essa resenha pra vocês, eu vi uma matéria de um site espanhol que a gente tem que torcer pra tá certo, que a gente tem que torcer muito pra que isso aconteça, que Longa Pétala de Mar vai virar uma série de televisão. Essa matéria é de outubro de 2024 e lá diz que o projeto vai ser dirigido por Aitor Gabilondo. As gravações vão acontecer no Chile e na Espanha. E ele disse uma coisa super interessante nessa matéria. Ele falou o seguinte: mudam os nomes, mudam os países, mas sempre haverá uma Roser e um Victor correndo o mundo, fugindo do horror e reconstruindo seu futuro. Gente, eu tô torcendo muito pra que dê certo e pra que Longa Pétala de Mar seja adaptado, porque, é muito maravilhoso, gente. Meu Deus, vamos chorar, vamos chorar. E o que eu posso falar pra vocês é, leiam e aproveitem. Esse livro é maravilhoso, esse livro traz muito conhecimento, é um livro muito bem escrito, muito bonito, muito profundo. E ele tem uma característica que vira e mexe, as pessoas me perguntam aqui, ou me perguntam lá no meu Instagram, eu queria dar um livro de presente, mas eu não conheço muito bem a pessoa, ou, eu queria dar um livro de presente, mas eu não sei que livro dá. Gente, este livro se encaixa maravilhosamente bem na categoria livros para dar de presente, porque dificilmente uma pessoa vai ler esse livro e não vai gostar. É uma leitura muito fácil, é uma leitura muito interessante, dinâmica, fluida, envolvente. Os personagens são muito bons. Então, assim, você precisa dar um livro de presente para alguém, ou você quer dar um livro de presente para alguém e não sabe qual dar, vá em Longa Pétala de Mar, que vai ser sucesso. Meu Deus, um vídeo longuíssimo! É isso, Brasil! Se você chegou até aqui, por favor, me deixa um like. É assim que o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante, é assim que ele entrega o meu conteúdo para outras pessoas. Muito obrigada! Me contem se vocês já leram Longa Pétala de Mar, se vocês tiveram todo esse amor pelo livro como eu tive. Lembrando que na descrição do vídeo tem todas as resenhas de outros livros da Isabel Allende, tem o artigo que eu li sobre Longa Pétala de Mar, vão ter as resenhas dos livros do Zafón e também os links da Amazon, caso vocês queiram comprar alguns desses livros, porque vocês me ajudam muito, muito, muito quando vocês usam o meu link da Amazon. É isso, muito obrigada, um beijo e até o próximo livro.